Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tava até tentando gravar num ambiente público, mas eu confesso que é um grande desafio falar na frente dos outros e principalmente coisas muito pessoais. Então eu parei o carro aqui e eu acho que vai ficar melhor. Vou tentar das próximas vezes, quem sabe algum dia gravar um vídeo em público. Acho que é um bom desafio, mas até então acho que, vou preferir passar uma visão com calma aqui do que tentar gravar um vídeo em público. Isso vai acontecer, mas talvez não seja agora. Enfim, nessa reflexão de hoje eu queria falar sobre um assunto bem pessoal. Acho que talvez dos mais pessoais que eu já trouxe aqui no canal. E por que eu quis trazer essa reflexão, mesmo ela sendo extremamente pessoal? Porque, cara, eu sei que daqui a alguns anos, quando eu olhar para trás para esse momento, eu vou querer muito ver esse vídeo e pensar o que eu tava pensando nesse momento da minha vida. E eu acho que eu preciso entrar em alguns detalhes aqui para explicar um pouco dessa perspectiva e um pouco dessa situação que me aconteceu. Que é o seguinte, vou ser bem direto, tipo, recentemente eu tive uma desilusão amorosa. Pô, tava firme com uma pessoa, achei que ia dar bom, achei que as coisas iam fluir. Só que é aquele negócio, né? Quando a gente acha que as coisas vão dar certo, a gente baixa a guarda, a gente acha que, né, enfim, vai dar tudo certo e a gente começa a criar muita expectativa até que as coisas dão errado e a gente se frustra muito. E foi mais ou menos isso que rolou, né? Eu acho que, embora a situação tenha sido um pouco inevitável, né? Não vou entrar tanto em detalhe assim, mas eu acho que foi um pouco inevitável, dadas as condições. Cara, acabou rolando, entendeu? Então, tipo assim, uma pessoa que eu achei que ia dar super certo, acabou que não foi pra frente, enfim. E aí, cara, querendo ou não, o que resta depois desse desencontro é um sentimento de perda, né? Tipo, é um luto, querendo ou não, porque à medida que você vai relacionando com a pessoa, você vai interagindo com a pessoa, você, ao mesmo tempo, você vai projetando as suas emoções, os seus sentimentos, isso é inevitável. Só que, cara, aí que é o grande momento, né? Assim, quando rola o desencontro, quando rola, né, essa separação, a gente sofre muito, porque a gente imaginava que uma coisa ia seguir de uma determinada maneira e ela não segue. E essa frustração põe a gente num desespero, assim, né? Não um desespero tipo, acabou, tal, fudeu, o que eu vou fazer da minha vida? Até pode ser, mas um desespero de, cara, tá tudo acabado, não tem mais esperança, né? Desespero, desesperar, ou seja, parar de esperar, né? Então a gente realmente se desespera em relação a isso, né? A gente perde a esperança de que, porra, vai dar certo de novo, porque você investiu toda a sua energia, achava que ia ser aquilo e tudo mais. Só que aí, efetivamente, não é. E aí, duas coisas têm me dado muita firmeza, assim, nesse momento, que eu acho que são coisas bem pontuais, difíceis pra caramba de fazer, mas eu acho que são duas questões que, assim, você não vai conseguir fazer o tempo todo, eu não consigo fazer o tempo todo, tá com essa mentalidade, mas em boa parte do tempo eu tento fazer isso, que é o seguinte, é separar aquilo que é meu daquilo que é do outro, então, ou seja, não é sobre mim, determinadas coisas não são sobre mim, é a primeira coisa. E a segunda coisa, cara, é tentar ser sereno com a situação, entendeu? Acho que uma das coisas mais difíceis de todas é a gente ter serenidade perante é, não vou colocar aqui o desespero, porque pode parecer uma coisa que não é, mas assim, há esse senso de perder a esperança, sabe? A gente tem que ter muita serenidade. E aí, o que rola? Por que eu trouxe essas duas palavras e como que eu tô tentando aplicar elas na minha vida agora? A primeira delas é que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça aquilo que envolve a gente e aquilo que não envolve a gente, né?
as decisões que são pautadas em coisas que a gente faz e outras coisas que não é a gente que faz. No meu caso, eu fui muito objetivo com isso. Então, assim, o tempo todo eu tive o discernimento de que eu estava fazendo tudo o que eu podia e tinha condições para fazer, sabe? Então, eu eliminei de mim toda a causa que poderia existir na minha pessoa, entende? Então, assim, eu tenho convicção muito forte de que não é sobre mim essa questão, essa decisão não foi sobre a minha pessoa. Foi muito mais sobre uma coisa que a outra pessoa enxergou, coisa que a outra pessoa desejou, uma outra coisa que a outra pessoa vislumbrou e que não me envolveu, entendeu? Então, para mim ficou muito claro isso, sabe? Então, a primeira coisa disso tudo foi que eu fui muito honesto, eu fui muito sincero durante todo o tempo e isso me dá tranquilidade, me dá a segurança de saber que não é sobre mim, entendeu? Porque se eu não tivesse sido, cara, muito provavelmente eu teria uma culpa na consciência, eu teria um problema de falar assim, pô, velho, talvez se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito de tal forma, as coisas teriam sido diferentes. Não. Então, assim, eu não tenho essa perspectiva porque eu trabalhei muito durante todo o tempo do relacionamento para não deixar isso acontecer, sacou? Então eu tenho uma convicção forte de que não é sobre mim, entendeu? Eu não tô falando que a gente tem que se fechar e falar, cara, eu não faço nada de errado, eu tô todo certo. Não, não é isso. A questão é que, de novo, não é sobre você. Às vezes é uma decisão que a pessoa tomou em relação às coisas que ela enxergou da vida dela, em relação ao que ela estava percebendo para a vida dela e não me envolve, entendeu? Não tem nada a ver com o que eu, como pessoa, podia fazer a mais ou a menos. Então, assim, eu tenho essa convicção e eu acho que é uma das principais coisas que me trazem conforto nesse momento e que eu acho que são muito eficientes em tratar um pouco desse desespero, porque você fala, cara, eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, entendeu? Bom, primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, cara, é a serenidade. Esse ponto, inclusive, eu acho que é um dos mais sensíveis, porque, assim, é muito difícil a gente ser sereno quando as coisas saem do nosso controle. Porque a gente, como um bom ser humano, a gente quer muito controlar as coisas da nossa vida, a gente quer muito controlar as coisas que a gente espera que dê certo. E quando as coisas não dão certo, velho, a gente fica extremamente chateado, a gente fica extremamente incomodado, porque a gente fala, porra, cara, fiz tudo aqui e tal, e não deu certo. Mas aí que tá o ponto da serenidade. É uma questão até bem espiritual, para falar a verdade, essa serenidade. E, no entanto, eu acho que ela é muito suficiente também para esse momento. Porque é o seguinte, cara. Da mesma forma como as coisas que a gente tem nos são dadas, as coisas que a gente perde também foram coisas que nos foram dadas, né? Então, nesse contexto, cara, é uma percepção que eu comecei a desenvolver e já conversei com alguns amigos e vejo que isso é muito real, que não existe maldição na vida do homem que enxerga em cada coisa que te acontece uma verdade, entendeu? Então, assim, mesmo que seja bom, mesmo que seja ruim, essa coisa, se você tem a serenidade de enfrentar ela como ela é, cara, você consegue superar as coisas. Porque, assim, no final das contas, o que Deus espera da gente não é que a gente tenha tudo do bom e do melhor o tempo todo. Não, é que a gente sirva a Ele de acordo com as coisas que Ele colocar na nossa vida. E isso é muito real, cara. Porque, assim, às vezes Ele vai colocar na nossa vida uma dificuldade, às vezes Ele vai colocar na nossa vida um desafio, às vezes Ele vai colocar na nossa vida uma coisa muito boa, às vezes Ele vai colocar uma coisa ruim, entendeu? As coisas vêm e vão na nossa vida, sabe? Assim, tem coisa boa, tem coisa ruim que acontece. E a gente tem que ter serenidade, porque o que ele está esperando da gente não é que a gente tenha só coisas boas e prazerosas na nossa vida, não. É que quando vem coisas difíceis, a gente também tem a serenidade para entender, cara, isso me foi dado, isso chegou na minha vida, e isso pode ir embora também. Então, assim, é a questão do apego, né? A gente não pode se apegar demais também às coisas que nos acontecem. Tô falando esse tanto de coisa aqui, mas não é fácil, entendeu? Eu não tô fazendo isso o tempo todo. Muitas vezes eu fico, inclusive, incomodado com essa questão,
Mas ao mesmo tempo, cara, é a questão que eu tô trazendo, né? Essa perspectiva da gente ter a serenidade que, cara, a única coisa que a gente precisa fazer, e isso que eu acho que é a lição desse momento que eu tô tirando, cara, é confiar em Deus que se a gente souber pedir para Ele o que Ele quer da gente no momento, Ele vai dar, entendeu? Ele é muito benevolente com a gente. Então, assim, se você estiver num momento difícil, você não pode pedir para Ele, Deus, tira do meu coração todo o sofrimento, eu não quero sentir isso. Não, Ele não vai tirar, entendeu? Mas fala, Deus, me mostre o que o Senhor está querendo me falar aqui, me mostre essa lição que o Senhor está querendo trazer para mim. Porque se a gente encontra, mesmo nos momentos difíceis, a sabedoria de pedir para Deus aquilo que Ele quer nos mostrar no momento que Ele está, né, trazendo para a nossa vida, cara, a gente fica sereno em relação às coisas. Porque assim, tudo que lhe acontecer, cara, te aconteceu por algum motivo. Isso, eu acho que é uma das maiores verdades, assim, na minha filosofia, né? Tudo que te aconteceu, aconteceu por um motivo. E se você não busca o motivo das coisas que te aconteceram, eu não tô falando que você tem que ficar, aconteceu por isso, porque a nossa razão, ela não é suficiente para entender, né? Tem até aquela frase que fala que a paz que excede todo o entendimento, né, na Bíblia. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que buscar essa paz, essa serenidade de superar o entendimento, de falar assim, cara, isso está acontecendo na minha vida por algum motivo, né? E a gente tem que, né, entender e saber pedir as coisas certas para Deus nesse momento. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, Deus, tira de mim o sofrimento, porque eu estaria sendo incongruente com o que Ele quer para minha vida, entendeu? Eu estaria falando para Ele, você sabe, eu sei mais do que você sobre a minha vida, eu sei mais do que você sobre o meu caminho, quando não é verdade, Ele sabe muito mais. Então, assim, tem inúmeros motivos de por que as coisas acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente não vai saber o motivo de por que uma coisa aconteceu quando ela aconteceu, mas a gente tem que ter essa serenidade que eu estou trazendo justamente para aceitar tudo que está acontecendo. Não estou falando que a gente tem que ser passivo e de não correr atrás das coisas e tal. Não é isso. Mas cara, você entendeu, você fez o que você pôde, né? Dado o que estava no seu coração, velho, eu gostaria que fosse assim, você fez tudo o que você pôde, entendeu? E mesmo assim a parada não deu certo. Cara, nesse momento você tem que ter serenidade, entendeu? As coisas estão extremamente difíceis para você. Você vai desesperar? Não. E o ponto desse vídeo é esse, cara. Não dá para desesperar, entendeu? Você não pode se desesperar. Você não pode entrar em guerra contra si mesmo. Eu acho que essa que é a visão que eu estava querendo passar aqui nesse vídeo, principalmente. Né? Estou lendo um livro agora que eu acho muito interessante, muito bom, inclusive, para esse momento de vida, que se chama Viver Apaixonadamente com Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo dinamarquês que ele fala justamente sobre o desespero, né? E como que a vida, ela, diante do desespero, as pessoas entram em guerra contra si mesmas. Elas atribuem a mazela que está acontecendo na vida delas a elas mesmas. Então é como se tudo que estivesse acontecendo fosse culpa do seu indivíduo. Quando na verdade não é isso, entendeu? Que é o que eu falei em primeira instância nesse vídeo aqui, né? Às vezes a culpa não é sua, entendeu? Às vezes tem a ver com a outra pessoa. E aí se você se desesperar, ou seja, se você perder a esperança em si mesmo, cara, acabou sua energia, acabou sua vida, entendeu? Não é assim. E você não pode ter esse tipo de comportamento justamente porque esse comportamento te destrói, cara, entendeu? Então, assim, é preciso trabalhar o lado da serenidade. É difícil? É difícil pra caramba, mano, você ter serenidade no momento que você, porra, não gostaria de ter. Mas é nesses momentos, cara, que você precisa ter serenidade, que você não pode se desesperar, entendeu? Então você tem que se manter firme, você tem que se manter ereto, cabeça erguida e seguindo em frente, mano. Então, assim, o que eu vejo, principalmente dessa questão que tá me acontecendo, que me aconteceu e que eu tô passando por isso e seguindo em frente, é isso, cara. Vai ser difícil? Com certeza vai. Vai ter algumas coisas que vão te aliviar e vão ter outras coisas que, pô, vão te doer, as suas lembranças, as suas expectativas anteriores. E, velho, que tudo isso que fique de lição também, né? Que a gente não pode chegar, Deus dará, e entregar as nossas expectativas para qualquer pessoa de qualquer jeito, entendeu? A gente tem que ser um pouco comedido também em relação a isso, sabe? Então eu deixo aqui também algumas lições que eu tirei desse momento. Eu acho que uma das mais importantes delas
de todas, além dessas duas que eu citei aqui agora, é a questão da expectativa, sabe? Porque à medida em que a gente coloca expectativa numa coisa, cara, a gente só sobe a escadinha, entendeu? E às vezes, muito provavelmente, pode ser que você vai cair da escada. Então assim, quanto mais alto você subir, mais alto você vai cair, entendeu? E assim, vale a pena ou não vale a pena? Isso aí cada um que vai saber dizer, entendeu? Eu acho que vale a pena sim a gente construir coisas, a gente ter, né, esperança na vida, mas a gente tem que ter cuidado também. Porque quando a gente passa demais desse ponto, aí ter serenidade fica mais difícil. Enfim, né, lamentações, lamúrias aqui nesse vídeo. Mas eu acho que, enfim, é um bom exercício para mim também publicar essa reflexão aqui nesse momento. Não sei se ficou tão claro, não sei se eu consegui ser tão objetivo com os sentimentos, mas de qualquer maneira eu queria deixar aqui essa reflexão, porque eu sei que vai ser importante para mim em algum momento da minha vida. Então, assim, eu queria muito ver daqui a alguns anos como que eu estou pensando sobre isso. E eu acho que nada melhor do que gravar um vídeo tentando explicar o que eu estou passando e o que eu estou pensando nesse momento. E é isso, rapaziada. Seja sereno, não se desespere. A vida passa, as dores passam, por mais que a gente ache que elas não vão passar, elas passam. E, cara, você tem que estar muito consciente de que você fez o que você pôde para você ficar tranquilo. E eu acho que é por aí, né? Então é isso aí, galera. Forte abraço. Se inscreve no canal, deixa um like. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu faço esse tipo de conteúdo aqui direto, falo da minha vida, falo dos problemas que me acontecem e tento trazer uma reflexão filosófica, espiritual, religiosa, sei lá, qualquer tipo de reflexão sobre a minha vida. E é isso aí.